Olá pessoal, estou de volta aqui no canal. Eu me ausentei por alguns dias, mas foi por um ótimo motivo e eu volto com novidades boas aí. Pretendo gravar com mais frequência nos próximos dias, então vocês vão ficar por dentro aí de tudo que vai acontecer no Bitcoin, mercado financeiro, economia, investimentos. Tem muita coisa acontecendo, tem muita coisa interessante, muito embora o preço do Bitcoin esteja oscilando já há algum tempo nessa faixa de 80 a 90 mil dólares. Tem muita coisa acontecendo interessante nos bastidores, muito volume de negociação, muita gente operando alavancado, o que traz mais volatilidade para o mercado. E no dia de hoje, então, a gente viu o preço disparando para 90 mil dólares muito rápido, despencando logo depois aí para 85 mil dólares. Então, em menos de 2 horas, foram 140 bilhões de dólares de oscilação. Observem aí o potencial de volatilidade desse ativo, que é muito interessante porque muita coisa pode acontecer, né? Digamos que o preço comece a subir muito rápido. Aí, realmente, a coisa pode ficar séria, tem muita gente operando alavancado. Então, enfim, nós vamos falar sobre essas possibilidades, sobre um indicador aí que vem mostrando a possibilidade do preço do Bitcoin chegar em breve a 180 mil dólares. Bom, o disclaimer clássico aqui do canal, vocês já sabem, isso não é uma dica de investimentos, eu não estou aqui para dizer o que vocês devem ou não devem fazer, mas quero mostrar aqui várias informações, dados e gráficos e indicadores que provavelmente vão ser muito interessantes e úteis aí para vocês. Certo? Então, antes de tudo, vamos dar uma olhada no preço do Bitcoin ao vivo. No momento que eu estou gravando esse vídeo, 85,7 mil dólares. Em reais, abaixo dos 500 mil reais, 473 mil reais. E quando eu vi que o preço subiu para 90 mil dólares, eu logo pensei, putz, será que teremos satoshis mais caros agora? Será que o preço vai disparar? Porque eu acho que o sentimento do mercado está muito dividido. Muitas pessoas estão esperando aí uma valorização brutal do Bitcoin, novas máximas, e acham que realmente o bull market não acabou e ainda não chegamos na fase exponencial, e muitas pessoas estão apostando no bear market, né? Pensaram, por exemplo, que o prazo aí de dias em relação a fundo e topo já chegou, então agora, se a gente ver o padrão de ciclos aí se repetindo, a gente pode ver um bear market. Então o sentimento está muito dividido aqui no mercado. E eu acho que eu não ficaria surpreso se o preço subisse e disparasse para cima. Eu acho menos provável o preço começar a cair muito, mas sim, é inegável que muitas pessoas estão apostando pelo menos nessa possibilidade. Falando apostando, eu digo literalmente, porque olha só a quantidade de pessoas que estavam operando alavancadas só no dia de hoje, né? Então, post do Felipe Demartini, o que aconteceu hoje é bizarro. 120 milhões em shorts foram liquidados quando o preço subiu para 90 mil dólares e 200 milhões em longs foram liquidados quando o preço caiu para 86 mil dólares. Então, realmente, muita volatilidade, o mercado está sendo implacável aí. Então, muito cuidado. Uma frase clássica aí do meio bitcoinheiro é Stay humble and stack sats, ou seja, mantenha-se humilde e acumule satoshis. Por quê? Porque o mercado financeiro é uma máquina de tirar dinheiro dos impacientes e colocar na mão dos pacientes. É o que eu sempre falo aqui no canal. Não estou aqui para dizer o que vocês devem ou não devem fazer, não é uma dica de investimento, sempre falamos sobre isso, mas realmente cuidado com essa presunção de achar que você entendeu todos os padrões do Bitcoin, que você tem um trade certeiro e apostar aí mais do que você deveria, certo? Então, realmente um volume gigantesco aqui de liquidação, de oscilação no preço do Bitcoin. Mesmo quando o preço do Bitcoin é pacato, muitas coisas interessantes acontecem, né? Então estamos nessa faixa de preço dos 80 a 90 mil dólares há um tempo, mas a volatilidade está muito grande. Olha só o que acontece, né? O preço sobe e cai muito rapidamente, o que é interessante, e realmente eu reforço a minha opinião de que quando o preço voltar a subir, esse movimento pode ser bastante forte, bastante brutal, principalmente se acontecer um certo FOMO no Bitcoin, né? O que é o FOMO? É o Fear of Missing Out, ou seja, quando o preço começa a subir e o pessoal tem medo de perder aí esse momento, né? Então, aqui tem uma explicação mais detalhada do que aconteceu ali em termos de alavancagem e liquidação, né? Eu não vou entrar no detalhe, basicamente muita oscilação, certo? E também em mercados alavancados, eventualmente a gente tem pouco capital marginal movendo muito aí o preço do Bitcoin. Então, sim, realmente é muita volatilidade no preço do Bitcoin, mas agora a gente tem uma estrutura um pouco mais robusta aí para absorver também
liquidez, certo? Então a gente tem, de um lado, um excesso de confiança e de outro, um pessimismo, talvez exacerbado, né? E mais importante do que isso, eu achei muito interessante esse indicador aqui que o Felipe Demartini colocou no x.com, que é do RSI, que caiu abaixo de 30, né? E isso geralmente gera novos períodos de alta. Então é um indicador aí do preço do Bitcoin. A gente já falou sobre vários, né? Só para relembrar aqui, geralmente a gente menciona outros indicadores como o Fear and Greed Index, indicador de medo e ganância no mercado. Geralmente, quando ele cai muito, ele costuma subir, ele não costuma ficar com muito medo no mercado durante muito tempo. E da mesma forma, maior multiple do Bitcoin, geralmente quando cai muito, a gente vê oportunidades boas de compra no Bitcoin, e a mesma coisa com o MVRV, que está em 1.55 no momento que eu estou gravando esse vídeo, só para mostrar aqui, maior múltiplo 0.83, geralmente abaixo de 1, são momentos interessantes de compra aí do preço do Bitcoin, né? Você não deve olhar nenhum indicador única e exclusivamente, né, separadamente de todo o resto, são inúmeras variáveis, né? No final das contas a gente não tem como prever exatamente o que vai acontecer, mas é um sinal bullish aí para o mercado, esse indicador que geralmente quando ele cai abaixo de 30, ele costuma preceder, né, esse acontecimento, geralmente ele precede uma certa valorização no preço do Bitcoin. Então vamos dar uma olhada aqui no post, então abre aspas aí para o post do Felipe Demartini. Essa é a trajetória média do Bitcoin após o RSI cair abaixo de 30. E o gráfico está assustadoramente preciso, né? Quando a gente compara aqui o gráfico de preço do Bitcoin e aqui o trajetória média aí do Bitcoin nas últimas vezes, né, depois do RSI cair abaixo de 30. E o que poderia acontecer em seguida, né, se esse padrão continuar se repetindo? Uma valorização aí brutal do preço do Bitcoin, fazendo com que o preço pudesse chegar em 180 mil dólares em 90 dias. Vocês acham que faz sentido? É uma possibilidade aí? Ou vocês estão mais pessimistas com o preço do Bitcoin? Coloquem nos comentários e já aproveitando também, deixem um like, cliquem no sininho e façam parte da área de membros aí para apoiar o canal. Então, pretendo trazer vídeos com mais frequência aí nos próximos dias. Então, você ajuda bastante o canal, dependemos da sua ajuda. Aí somos um canal independente e também você tem acesso ao conteúdo da área de membros. Então, além de ajudar o canal por R$ 7,99, que é o valor mínimo ali, você também tem acesso a conteúdo exclusivo da área de membros. Bom, então vamos dar uma olhada, né? O que diz essa estatística, né? Desde 2022, o RSI diário abaixo de 30 no Bitcoin aconteceu poucas vezes e em um ambiente macro favorável. E marcou um fundo local ou intermediário, forte reversão de tendência e aceleração do momentum nos 60 a 120 dias seguintes. Importante, né? O RSI não projeta o topo, ele só sinaliza que a simetria virou positiva, ou seja, RSI abaixo de 30 aumenta a chance de alta forte, mas não garante a magnitude, até porque a gente não tem como ter certeza, como eu venho falando várias vezes aqui no canal, e eu bato nessa tecla porque tem muita gente alavancada, então realmente eu acho que faz sentido estressar esse ponto, né? Então, o que seria necessário para o Bitcoin chegar em 180 mil dólares em 90 dias? Sair, por exemplo, de 90 mil dólares para 180 mil implica em 100% de valorização em dólar, né? No caso, como está abaixo dos 90 mil dólares, mais de 100% de valorização em 3 meses, movimento parabólico, liquidez global claramente em risk on, ou seja, querendo mais risco, né? E historicamente, isso só acontece quando três forças andam junto. Liquidez macro em expansão, corte de juros claros ou expansão de balanço, quantitative easing, estímulos fiscais indiretos e por aí vai. E falando sobre quantitative easing, o Banco Central dos Estados Unidos já vai comprar aí ativos, então já falamos sobre isso, já falamos sobre o que nos Estados Unidos recentemente nos vídeos do canal. O Banco Central cortou a taxa de juros e provavelmente a próxima indicação aí do presidente do Banco Central dos Estados Unidos está mais tendencioso a cortar taxa de juros. Então, primeiro ponto, check, é provável, possível. Ponto número 2 aqui, fluxo spot persistente, ETFs comprando todo dia, oferta líquida negativa, né? Miners mais holders vendendo, isso que pode não estar acontecendo necessariamente agora, mas esse movimento pode mudar a qualquer momento. Alavancagem controlada no início, então o rally começa com baixo open interest e depois explode, né? Não antes, geralmente é o famoso FOMO, né? Então, se o preço começa a subir, aí a narrativa do bear market pode ir por água abaixo, o preço voltar a subir e basicamente se retroalimentar, né? Então, se uma dessas falhar, o movimento não existe e fica
truncado, né? Falando aqui sobre alguns cenários, mas antes de entrar neles, só lembrando aqui o que geralmente acontece em períodos de valorização do Bitcoin. Geralmente a gente tem aí períodos um pouco mais brandos de valorização até que a gente chega finalmente na fase exponencial aí do Bitcoin. E isso acontece em vários ciclos aí. Aconteceu ali em 2017, aconteceu em 21 e talvez aconteça em 2025, não sabemos, né? O mercado está mais maduro, o market cap é mais relevante, o valor de mercado, mas nós não descartamos essa hipótese. Então vamos falar sobre 4 possíveis cenários aqui até meados de 2026 com probabilidades. Lembrando que a gente está utilizando aí uma inteligência artificial para bolar esses cenários e a gente vai também fazer uma análise particular, pessoal aqui sobre esses cenários e essas possibilidades. Bom, cenário número 1, um super rally com uma aceleração aí, né, de em torno de 25% de probabilidade de acontecer, segundo essa perspectiva aqui da IA, né? Estamos utilizando o ChatGPT na última versão paga, versão 5.2. Bom, preço estimado aqui seria entre 160 e 200 mil dólares. O timing ainda em 2025 acho muito difícil, mas início de 2026 ou 2026, aí sim eu acho possível. Condições, liquidez global acelerada, ETFs continuam absorvendo a oferta e narrativa de ciclo morto mantém investidores céticos, né, que acaba sendo um combustível aí para a valorização do preço do Bitcoin. E esse cenário é o cenário do Twitch possível, mas não base talvez, né? 180 mil dólares é possível em breve? Sim, talvez não seja o cenário base. Não sei, eu acho que eu tendo a concordar aí que seria muito otimista uma valorização de 100% no preço do Bitcoin em um espaço tão curto de tempo, né? Mas claro, o Bitcoin sempre surpreende e para algumas pessoas seria até um cenário ruim, né? Vale a pena lembrar, né? Então a valorização exponencial do preço do Bitcoin para quem quer satoshis baratos é ruim, né? Vale lembrar isso também. Cenário número 2, então, tendência forte, porém controlada. Cenário base aqui, talvez, né, o mais provável, com preço entre 160 e 130 mil dólares e timing, topos distribuídos ao longo de 26. Realmente, eu chutaria que esse é o cenário mais provável. E características, topos e fundos ascendentes, correções violentas no meio, sem blow-off clássico, né, sem essa valorização exponencial clássica. É compatível com a previsão aí da Grayscale. Eu acho que eu não falei sobre isso, mas vale a pena mencionar um assunto muito importante. Então, previsão sobre o preço do Bitcoin que foi feita pela Grayscale, Fidelity, fim do ciclo de 4 anos e maturação do Bitcoin como ativo macro. Opção número 3 aqui, cenário número 3 seria um cenário de expansão e compressão, né? Talvez 20% de chance, acho que faz sentido. Preço-alvo entre 110 e 130. Alto acontece, mas o macro atrapalha, a liquidez demora e o mercado fica lateral por meses. De fato, possível, né? Cenário número 4 aqui, né? Falha do padrão, em torno de 10%, choque macro, evento geopolítico, crise de crédito, RSI menor de 30 vira só um alívio técnico. E aqui, né, seria um cenário de bear market para o preço do Bitcoin. Também não descarto nem um pouco essa possibilidade, e eu até talvez colocaria com uma probabilidade maior de 10%, porque a gente tem uma economia global bastante estressada, né? A gente já falou várias vezes sobre a perda de poder de compra das moedas fiduciárias, o colapso, na verdade, né, do sistema fiduciário, a dívida que vem crescendo nos Estados Unidos já passa de 38 trilhões de dólares, mas não é um problema só nos Estados Unidos, é um problema mundial. Então a gente tem uma bomba atômica da dívida, a gente tem bastante estresse no mercado, um estresse geopolítico, né? Diga-se de passagem, eu não preciso nem mencionar aqui o estresse que está acontecendo envolvendo China, envolvendo Rússia, envolvendo Ucrânia, envolvendo América Latina, Estados Unidos, Europa. Então é difícil um local que está totalmente tranquilo e pacífico, né? Então todos esses fatores fazem com que eu acredite que o cenário de correção de preço forte, não só no Bitcoin agora, mas em vários ativos, seja mais alta, né? A gente tem aí o SP500 muito próximo da máxima histórica, a gente tem ouro se valorizando 65% no ano e prata se valorizando 100% no ano. Então ativos escassos, ativos sólidos, reservas milenares de valor como ouro. Então é um cenário de cuidado, né? Aqui a gente está falando sobre cenários otimistas para o preço do Bitcoin, ou seja, de valorização de preço, mas realmente é um cenário
relativamente perigoso, incerto, né? E por isso que ele é tão interessante assim para quem está analisando e para os bitcoinheiros raiz aí, né, que não estão necessariamente sendo liquidados em operações alavancadas. Qual a chance real de o preço do Bitcoin chegar a 180 mil dólares até 2027? Talvez entre 35% e 40%. E em apenas 90 dias é menos provável, né? Eu concordo aqui, né? Eu acho que em 90 dias, 180 mil dólares, pouco provável, mas o Bitcoin ele sempre surpreende, né? Então, não é baixa, mas não é o cenário mais provável. E o erro comum agora, né, é se confundir, né, sinal direcional correto com timing e magnitude exatos, né? Isso é o problema muitas vezes de quem opera alavancado. De repente alguém olhou esse indicador e pensou, o preço do Bitcoin vai chegar em 180 mil dólares em 90 dias, então vou operar alavancado e de repente é liquidado, né? Gerando exatamente esse cenário anterior que a gente mencionou de posições gigantescas sendo liquidadas muito rápido, muito dinheiro sendo liquidado no sistema e novamente o dinheiro saindo das mãos dos impacientes e entrando nas mãos dos pacientes, né? Então, cuidado para não cair nessa armadilha, né? Então, seguindo, o RSI está dizendo que a simetria pode ter virado para cima e não dizendo que vai dobrar em 3 meses necessariamente, né? O movimento de alta é real, o regime de mercado mudou, né? E o caminho mais provável é volátil, violento, com várias armadilhas, não em linha reta, lembrando que o preço também pode despencar. Eu confesso que eu ainda não tenho certeza se estamos de fato aí em uma trajetória de baixa ou foi simplesmente uma correção, né? Se a gente pegar aqui o preço do Bitcoin no anual, a gente vê topos cada vez mais altos e fundos cada vez mais altos, né? O que talvez seja aí uma trajetória ascendente se a gente for colocando aí num prazo um pouco maior aqui, mas o fato é que no anual está negativo, né? 8,17% de queda, mesmo com vários ativos escassos, como aqui o SP500 e também como ouro e prata desempenhando muito bem. Bom, então é basicamente isso que está acontecendo com o preço do Bitcoin. Eu acho que tem um potencial de upside muito interessante, né? Mas novamente é um momento de cautela, é um momento de volatilidade e é um momento de um certo risco aí, principalmente para quem está operando alavancado, né? Olha só esse volume aqui, então é realmente brutal com o Bitcoin que já né? Não é um ativo pequeno, é um ativo com mais de $1 trilhão de valor de mercado de market cap. Então, bom, estamos de volta com cada vez mais frequência, muitas coisas boas aconteceram nos últimos dias, por isso que eu não consegui gravar. Então, por um lado é ruim o fato de eu não conseguir gravar, mas por outro, né, com certeza compensou muito, então podem ficar tranquilos e de agora em diante, então, mais frequência e qualidade para vocês, sempre para frente, certo? Então é isso, vou ficando por aqui, like de novo para quem não deixou, inscrevam-se no canal e considerem fazer parte da área de membros. Vou ficando por aqui, um grande abraço, vejo vocês ainda hoje no próximo vídeo do canal.